Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, que a paz de Jesus esteja com cada um. Antes de começarmos o nosso estudo de hoje, eu gostaria de convidar a todos para uma breve oração. Pai querido, muito obrigado por mais essa chance de estarmos juntos, estudando a Tua Palavra, entendendo a história. A gente pede, Pai, que o Teu Espírito Santo ilumine nossa mente, nos dê sabedoria para a gente conseguir captar a mensagem tão importante que o Senhor tem para nós hoje. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje a gente vai mergulhar num capítulo da história que é simplesmente fundamental: a busca pela liberdade religiosa, aquela que deu origem à fundação dos Estados Unidos. Vamos entender juntos como essa luta por um direito sagrado não só moldou uma nação inteira, mas também que lições, essa história toda tem para nos oferecer hoje. Para quem está chegando agora, nós estamos estudando a série O Grande Conflito, que conta essa saga milenar entre Cristo e Satanás. Uma história que, está chegando no seu clímax. E hoje, o foco é o capítulo 16, o mais sagrado direito do homem. E este capítulo é simplesmente fundamental. É aqui que a gente vai desvendar os bastidores, a história por trás da fundação da nação que se tornou a mais poderosa do planeta, os Estados Unidos. Mas a grande questão que vai nortear nosso bate-papo é: o que será que a história que a gente aprendeu na escola não contou sobre o surgimento dessa nação, hein? E antes da gente continuar, um pedido rápido. Se esse conteúdo faz sentido, se ele te abençoa de alguma forma, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, o Nisto Cremos Channel. Deixe um comentário, um amém, qualquer coisa. Isso ajuda demais a plataforma a entender que esse conteúdo é relevante e a levá-lo para mais pessoas. É uma forma simples de apoiar a nossa missão. Muito obrigada. Agora vamos lá. Ok, a nossa história começa lá na Inglaterra. Pensa só. Os reformadores tinham rompido com as doutrinas de Roma, o que foi um passo gigantesco. Mas tinha um problema. Muitas das formas, dos costumes, das cerimônias da Igreja de Roma continuaram por lá. A reforma, naquele ponto, ainda não estava completa, sabe? Faltava um pedaço importante. E isso, claro, criou uma divisão enorme. De um lado, você tinha a Igreja Anglicana, que era apoiada pelo governo. Para eles, manter alguns desses costumes era tipo uma ponte, uma forma de atrair os católicos de volta. Mas do outro lado estavam os puritanos. E para eles, esses mesmos costumes eram as marcas da escravidão da qual eles tinham acabado de se libertar. Eles queriam a pureza da igreja lá do começo, dos apóstolos, com a Bíblia sendo a única regra de fé e prática. E é aqui que a coisa começa a ficar perigosa de verdade. Com essa união entre a igreja e o Estado, a autoridade civil, ou seja, o governo, passava a impor as regras da igreja para todo mundo. Não tinha espaço para pensar diferente. Qualquer reunião de culto, qualquer grupo que quisesse adorar a Deus de uma forma que não fosse oficial, era proibido. E as punições eram terríveis: prisão, exílio e até mesmo a morte. E essa ameaça não vinha de baixo, não. Vinha do topo do poder. No comecinho do século XVII, o próprio rei Jaime I deixou sua intenção bem clara. Olha só o que ele disse: farei com que se conformem, ou então os oprimirei para que saiam do país, ou farei coisa pior. Pensa no peso dessas palavras. Para os puritanos, ficou óbvio que não havia mais esperança de uma reforma pacífica na Inglaterra. O país estava se tornando literalmente inabitável para eles. Então, diante dessa perseguição sem tréguas, o que eles poderiam fazer? Muitos decidiram buscar refúgio. A primeira parada foi a Holanda. Mas olha, a jornada não foi nem um pouco fácil. Eles enfrentaram todo tipo de dificuldade, perderam bens, foram presos, mas a perseverança deles, a fé, falou mais alto e, finalmente, eles encontraram um abrigo, ainda que temporário. Lá na Holanda, eles tiveram que se reinventar, aprender novas profissões para sobreviver. E apesar de todas as dificuldades, a fé que eles compartilhavam uniu o grupo ainda mais. Eles se viam como peregrinos numa terra estranha. E essa mentalidade era a força deles. Eles acreditavam que o propósito final não estava nesse mundo. E isso dava a eles uma resiliência, uma força impressionante. Como diz o texto, sabiam que eram peregrinos e levantavam os olhos ao céu, seu mais caro país. Agora tem um momento aqui que é realmente incrível. É a despedida do pastor deles, John Robinson. Presta atenção no que ele disse porque isso é muito poderoso.
Estou bem persuadido de que o Senhor tem mais verdade e luz a irradiar de sua santa palavra. O que ele estava dizendo era, não se limitem ao que Lutero viu ou ao que Calvino viu, estejam sempre com o coração e a mente abertos para receber nova luz, nova verdade que vem da Bíblia. Ele defendia uma verdade que progride, que cresce, fantástico, não é? Eles finalmente cruzaram o oceano em busca de liberdade e chegaram à América. Um novo começo, um novo mundo. Mas por mais sinceros que fossem, os peregrinos ainda não entendiam um princípio fundamental, o grande princípio da liberdade religiosa. E aqui está a grande ironia da história. A mesma liberdade que eles buscaram com tanto sacrifício para si mesmos, eles não estavam dispostos a conceder para os outros. E assim, eles acabaram cometendo o mesmíssimo erro que os tinha perseguido na Inglaterra. Eles formaram uma nova união entre igreja e Estado. A regra era clara. Só quem fosse membro da igreja podia participar do governo civil. O poder secular, de novo, estava nas mãos da igreja. E o resultado? Bem, o resultado inevitável não demorou muito para aparecer. A perseguição voltou. Mas no meio desse cenário, surge uma figura-chave. Alguém que vai desafiar tudo isso. 11 anos depois da primeira colônia ser fundada, um homem chamado Roger Williams chegou ao Novo Mundo. E ele trazia consigo uma compreensão da liberdade religiosa que era, para dizer o mínimo, revolucionária para sua época. O que o Roger Williams defendia era um princípio que a gente chama de liberdade de consciência. O que é isso? É o direito que ninguém pode tirar de uma pessoa, o direito de adorar a Deus ou de não adorar, de acordo com o que a sua própria consciência diz. Sem nenhuma coerção, sem nenhuma pressão da parte do governo ou dos magistrados. Era uma ideia radical. E o ponto crucial do argumento dele está nesta frase. Olha que clareza. O público ou os magistrados podem decidir o que é devido de homem para homem, mas quando tentam prescrever os deveres do homem para com Deus, estão fora de seu lugar. Ele fez uma distinção perfeita. O governo cuida das coisas civis, da relação entre as pessoas, mas a relação de cada um com Deus, isso é um território sagrado, onde o governo simplesmente não pode e não deve entrar. Claro que defender essas ideias teve um preço altíssimo. O Roger Williams foi condenado ao exílio, e isso no meio de um inverno rigorosíssimo. Ele foi forçado a fugir sozinho para a floresta. Imagina só. Por 14 semanas, ele vagou sem comida, sem abrigo adequado, no frio congelante, até que encontrou refúgio com uma tribo de nativos americanos. Foi só depois de toda essa provação que ele conseguiu chegar à costa e fundar um novo estado, Rhode Island. E o impacto das ideias dele foi simplesmente brilhante. Rhode Island se tornou o primeiro estado na história moderna a garantir plena e total liberdade religiosa para todos. Esse princípio que ele defendeu com a própria vida se tornou a pedra fundamental da República Americana. A gente vê o eco disso na Declaração de Independência e, claro, garantido na Constituição. A visão era essa, uma igreja sem papa e um estado sem rei. A história, no entanto, ela sempre nos traz um alerta. Com o passar do tempo, mesmo com essa base tão pura, a corrupção voltou a aparecer. Mas por quê? Porque quando se exige que só membros da igreja possam ocupar cargos públicos, o que acontece? Muitas pessoas começam a entrar para a igreja não por convicção, mas por vantagens políticas, por poder. A união da igreja com o Estado, gente, pode até parecer que aproxima o mundo da igreja, mas, na verdade, ela sempre acaba levando a igreja para mais perto do mundo. E essa lição da história nos força a fazer uma pergunta muito séria e muito atual. Será que os mesmos perigos que levaram à intolerância e à perseguição lá no passado não estão ressurgindo de alguma forma no nosso tempo? E é a partir dessa lição histórica que certas interpretações proféticas nos alertam para as tendências de hoje. Por exemplo, o crescente movimento ecumênico, que busca unir as religiões, e a pressão cada vez maior para que o poder civil imponha decretos religiosos. Tudo isso é visto como um eco daquele passado perigoso.
muitas vezes usando pretextos como a proteção da família, do meio ambiente, e a profecia nesse contexto aponta que o objetivo final seria a imposição de uma lei dominical, que funcionaria como um teste final de lealdade. Essa perspectiva toda se baseia em textos bíblicos como este, de Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Ele diz: "E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo." Na interpretação profética, esse povo remanescente são aqueles que se apegam a todos os mandamentos de Deus. E isso sugere que aquela antiga perseguição, que girava em torno de questões de adoração, vai voltar. Bem, diante de toda essa análise, tanto histórica quanto profética, a narrativa nos leva a um ponto de decisão, a um momento de reflexão pessoal. Então, a questão final que essa história toda levanta é a seguinte: quando os princípios de liberdade de consciência forem desafiados outra vez, e tudo indica que serão, qual será a nossa resposta? De que lado nós vamos estar? À luz de tudo isso, o caminho a seguir pode ser resumido em 3 passos fundamentais. Primeiro, tomar a decisão mais importante da vida, que é aceitar a Jesus como Salvador pessoal. Segundo, se comprometer com um estudo profundo e sério da Bíblia, para entender a verdade por si mesmo. E terceiro, com base nessa verdade, se preparar para o que está por vir, permanecendo firme, custe o que custar. E assim a gente chega ao fim de mais esse estudo. A luta pela liberdade de consciência, como vimos, é uma história que continua a ecoar forte até os dias de hoje. Muito obrigada pela companhia e não perca o nosso próximo encontro. Vamos estudar o capítulo 17, A Esperança que Infunde Alegria. E fiquem ligados, porque logo depois dessa série, nós vamos começar um estudo aprofundado nos livros de Daniel e Apocalipse aqui no canal. Vai ser imperdível. Um grande abraço e fiquem com Deus. Nisto Cremos Channel, canal de esperança. Um canal comprometido com a verdade bíblica profética e o estudo das Escrituras nos últimos dias da história humana.